Imagine voltar 4 bilhões de anos no tempo. Sim, eu sei que muitos não acreditam nos bilhões, mas é uma teoria científica, então imagine. A Terra era um planeta jovem, quente, caótico, com vulcões e asteroides bombardeando a superfície. Nesse ambiente hostil, a água começou a se acumular, formando os primeiros oceanos. Mas esses oceanos não eram salgados como hoje. Eram de água doce. Um planeta inteiro coberto por água potável. Estranho, não? O sal, que hoje define nossos mares, ainda não existia. A transformação dos oceanos de água doce para salgada é uma história fascinante. Envolve chuva, rochas, vulcões submarinos e bilhões de anos. O sal foi um ingrediente adicionado lentamente, como se a natureza temperasse uma sopa gigante. Os ingredientes vieram das entranhas e da superfície do planeta. O resultado? O oceano salgado que conhecemos hoje. Da próxima vez que sentir o gosto do mar, lembre-se, nem sempre foi assim. Vamos descobrir como tudo mudou. Se os primeiros oceanos eram de água doce, de onde veio tanta água? A Terra começou como uma bola de rocha quente e seca. Uma teoria diz que a água veio do interior do planeta, liberada por vulcões em forma de vapor. Quando a Terra esfriou, esse vapor virou chuva, um dilúvio que durou milhões de anos. Outra teoria aponta para o espaço. Cometas e asteroides, cheios de gelo, colidiram com a Terra, trazendo água. Cada impacto era como um caminhão-pipa cósmico. Asteroides também continham água presa em minerais. A maioria dos cientistas acredita que a água da Terra tem origem mista, parte interna, parte externa. O importante: essa água era quase pura, com poucos minerais dissolvidos. Era água doce. O sal ainda não fazia parte da receita. O planeta azul estava pronto, mas o sabor ainda era neutro. O próximo passo? Temperar os oceanos. E foi aí que a química entrou em ação. Vamos ver como o sal começou a aparecer. Com oceanos de água doce, como o sal entrou na história? A atmosfera primitiva era rica em gases vulcânicos, como dióxido de carbono e enxofre. Quando o vapor de água se misturava com esses gases, formava ácidos. A chuva que caía era extremamente ácida. Essa chuva ácida atingia rochas ricas em minerais como sódio, cálcio e magnésio. O processo de intemperismo dissolvia esses minerais, liberando íons, os futuros sais. A água carregava esses sais para os rios, que desaguavam nos oceanos. Cada gota de chuva, cada rio, trazia um pouco mais de sal. Com o tempo, os oceanos começaram a mudar de sabor. O processo foi lento, mas implacável. Os rios ainda hoje carregam sais, mas a água doce se renova rápido. No oceano, o sal se acumula. Assim começou a transformação dos mares. O sal era só o começo da receita. O próximo ingrediente: o tempo. O transporte de sais pelos rios foi só o início. Para os oceanos ficarem realmente salgados, era preciso concentrar o sal. O sol evaporava a água dos mares, mas os sais ficavam. Esse ciclo de evaporação e chuva concentrava o sal ao longo de milhões de anos. Enquanto rios traziam mais minerais, a evaporação removia apenas a água pura. O resultado: oceanos cada vez mais salgados. Mas havia outro ator importante: as fontes hidrotermais. No fundo do mar, chaminés submarinas liberavam minerais como enxofre, ferro e cobre. Elas também removiam outros elementos, alterando a composição dos oceanos. A combinação de rios, evaporação e fontes hidrotermais criou a salmoura que conhecemos. Foi uma receita lenta, mas eficiente. O oceano se tornou um caldeirão químico, e a vida estava prestes a surgir nesse ambiente salgado. Mas por que os oceanos não ficaram ainda mais salgados? Se rios continuam levando sal ao mar, por que os oceanos não ficam cada vez mais salgados? O segredo está no equilíbrio. O oceano também remove sal. Minerais se formam e se depositam no fundo do mar, retirando íons da água.
Em mares rasos, a evaporação pode cristalizar sal, formando depósitos. Fontes hidrotermais removem elementos como magnésio e sulfato. Até o spray marinho leva pequenas quantidades de sal de volta à terra. Esses processos mantêm a salinidade média dos oceanos estável há milhões de anos. Em algumas regiões, a salinidade varia, mas globalmente o equilíbrio se mantém. O oceano é um sistema químico autorregulado. Esse equilíbrio permitiu a vida florescer e mantém o clima do planeta sob controle. A salinidade dos oceanos é vital para a vida e o clima da Terra. Organismos marinhos dependem do equilíbrio de sais para sobreviver. Peixes, aves e tartarugas desenvolveram adaptações incríveis para lidar com o sal. O sangue dos animais, inclusive o nosso, lembra a composição da água do mar. Isso sugere que a vida pode ter surgido nesse caldo salgado. A salinidade também afeta a densidade da água, impulsionando as grandes correntes oceânicas. Essas correntes transportam calor pelo planeta, moderando o clima. Sem salinidade, o sistema de correntes não funcionaria direito. O sal moldou a vida marinha e o clima global. É uma conexão profunda entre oceanos, atmosfera e vida. O oceano é mais do que água salgada. É o motor do planeta. E tudo começou com um pouco de sal. Agora, a ciência busca entender ainda mais. A história da salinidade dos oceanos ainda está sendo escrita. Pesquisadores usam robôs submarinos e satélites para explorar o fundo do mar. Eles coletam amostras de rochas, sedimentos e água de fontes hidrotermais. Análises químicas revelam como minerais entram e saem dos oceanos. Testemunhos de sedimentos mostram mudanças na química marinha ao longo do tempo. O aquecimento global e o derretimento de geleiras estão alterando a salinidade em algumas regiões. Cientistas monitoram essas mudanças para prever impactos no clima. Até bolhas de água antiga em depósitos de sal ajudam a entender o passado dos oceanos. A ciência continua montando esse quebra-cabeça. O futuro dos mares depende do que aprendermos agora. A jornada dos oceanos é uma história de bilhões de anos. Começou com água doce, vinda do interior da Terra e do espaço. Chuva ácida dissolveu rochas, rios trouxeram sais, e o mar foi ficando salgado. Fontes hidrotermais e o sol completaram a receita. Quando a vida surgiu, já era um oceano salgado. A vida se adaptou, usou minerais para construir conchas e recifes. O oceano virou um sistema dinâmico, onde geologia, química e biologia se entrelaçam. Os mares de hoje são resultado dessa longa transformação. Eles carregam a memória de rochas, vulcões, cometas e da própria vida. Olhar para o mar é olhar para o tempo profundo. O planeta está sempre mudando. E os oceanos são testemunhas dessa incrível jornada. Uma lição de paciência e resiliência. Entender a história dos oceanos revela sua importância e fragilidade. Levou bilhões de anos para criar esse equilíbrio químico que sustenta a vida e regula o clima. Hoje, a humanidade pode alterar a química dos mares em poucas décadas. A acidificação dos oceanos ameaça a vida marinha e os recifes de coral. Poluição e produtos químicos também desequilibram os ecossistemas. O oceano é resiliente, mas mudanças rápidas são perigosas. Conhecer essa história é um chamado à responsabilidade. Preservar os oceanos é proteger o clima, a biodiversidade e o futuro da vida na Terra. O legado de bilhões de anos está em nossas mãos. É hora de sermos guardiões dessa imensa e maravilhosa salmoura. Um abraço e até o próximo vídeo.